Hoje nós vamos ter, obrigado a presença de todos, hoje a gente vai ter a participação, a apresentação do Felipe, e o título da apresentação dele é Google Meet, probabilidade R, não necessariamente nessa ordem, um pouco da minha quarentena, a apresentação do Felipe Rafael Ribeiro Melo. O Felipe Rafael também é conhecido como Felipe Fenômeno. Esse apelido, Felipe Fenômeno, ele ganhou enquanto se graduava em estatística na UERJ, e esse período foi de 2002 a 2007. Em 2006, ele ingressou no mestrado. Em 2008, ele iniciou o doutorado, ambos em estatística, ambos no IEM da UFRJ, ambos tendo como orientador o Glauco Vale. E isso não é um teorema, mas ele prova uma consistência, né? O Felipe é professor da Unirio desde 2014. Ele atualmente é chefe do Departamento de Métodos Quantitativos, o DMQ. Tem experiência nas áreas de estatística e probabilidade, com ênfase em análise de dados, avaliação institucional e processos markovianos. É o autor da famosa apostila de RCMDR, referência obrigatória em todos os cursos do nosso departamento. Além disso, o Felipe tem um perfil calmo, apaziguador e extremamente organizado. Essa característica fica explícita na organização da mesa dele. E, para finalizar, e como não poderia deixar de constar na apresentação do Felipe, ele é flamenguista. Felipe, tem a palavra. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado pelas palavras, pela apresentação. Então, como o título da minha palestra está dizendo, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu tenho feito na minha quarentena. Então, passo a ajuda aqui para ele. No começo do período do isolamento, né, nosso último dia na Unirio foi no dia 13 de março, apenas uma semana de aula dada, alguns alunos sequer tiveram aula, alguns professores sequer conseguiram dar aula nessa única semana aí que teve aula. Foi uma fase difícil, cercada de angústias e incertezas sobre o que seria o nosso semestre, né, e o que a gente faria. Daria aulas à distância? Esperaria uma posição da reitoria dos conselhos superiores para continuar dando aula? Então, a gente teve aí mostrando sentimentos que permeavam a nossa quarentena, principalmente no começo, com destaque para angústia, ansiedade, incerteza, medo, raiva. E até que no dia 24 de março, 11 dias depois do dia 13, foi divulgada a suspensão do calendário acadêmico, o que gerou uma certa sensação de alívio em alguns professores e alunos, porque um cenário de grande incerteza se tornou um pouco menos incerto. Pelo menos a gente sabia que as aulas não dariam sequência até o retorno do calendário acadêmico, uma vez suspenso. E no mês de abril, já entrando em abril, eu comecei a passar algumas atividades nas turmas, porém com adesão cada vez menor. E chegou um ponto que eu acabei também desistindo, porque eu vi que eu estava ali chovendo no molhado, não adianta muito ficar enchendo minhas turmas de atividades, e eles não estavam sequer minimamente animados a prosseguir. Então, eu acabei que eu suspendi essas atividades, mas não deixei de trabalhar, uma vez que a gente está recebendo, tem que trabalhar e tudo, temos que honrar nosso salário. Então, continuei orientando os meus alunos. Na verdade, eu contactei ambos para ver se eles estavam interessados em seguir a orientação durante esse período de distanciamento social, e ambos toparam. São dois orientandos, dois da matemática, o Rafael Moll e o Guilherme Braz. O trabalho do Rafael tem a ver com a análise estatística da avaliação da gestão coletiva dos servidores técnico-administrativos da Unirio, que é um projeto de pesquisa que eu já trabalho e que ele foi bolsista há um ano atrás. E o trabalho do Guilherme é a percepção de ensino médio em relação à matemática, uma análise quantitativa, que é de um projeto que trabalha com a professora Casa e que do finzinho desse projeto, nos últimos meses. E nessas orientações, foi aí que eu acabei começando a descobrir o Google Meet, que comecei a ver que ele era uma boa plataforma para isso, porque não precisava instalar, bastava usar direto pelo navegador e permitiu o compartilhamento de tela. Comecei a pesquisar e começou a ser uma ferramenta que eu venho usando de maneira quanto mais durante a minha vida.
E nessas reuniões a gente faz acompanhamento e revisão dos avanços do texto, explicação de rotinas no R, então também esse compartilhamento de tela, e inicialmente eu produzi um material para eles para iniciá-los, entre aspas, ao R, eu coloquei essas aspas, porque, na verdade, já estavam iniciados, já tinham tido contato com R na disciplina de estatística, mas talvez não com tanta profundidade quanto fosse necessário entender as rotinas que eu querendo trabalhar com eles. Fiz esse material no R Markdown, ficou bem, e compartilhei com eles. Depois, se vocês quiserem, eu passo até para vocês também, que está bem resumidinho e bem explicadinho. E além da orientação de TCCs, eu também fui convidado pelo professor Cleiton Vetromila da música para participar de um projeto de pesquisa cujo título original é o Impacto da Quarentena na Qualidade de Vida, Diagnóstico e Perspectivas para o Cotidiano dos Professores e Estudantes de Música da Unirio, que é um projeto onde a gente vai fazer uma pesquisa de levantamento para mapear o cotidiano e o desenvolvimento acadêmico de estudantes de música da Unirio, tanto do Instituto Vila Lobos, como do Programa de Pós-Graduação em Música, durante e após o período social. Por enquanto, a gente está focado apenas no durante, que é o que dá para a gente pegar, porque ainda não houve o após. Então, foi construído um questionário, usando o Google Formulários como ferramenta, e eu encontrei algumas dificuldades no Google Formulários em tópicos essenciais. O questionário tinha muitas bifurcações, a ideia inicial foi do Cleiton. Precisei, inclusive, criar 30 sessões para abarcar 62 perguntas, no fim das contas, e os supérfluos, como, por exemplo, destacar certas expressões em negrito. Por exemplo, isso o Google Formulário não deixa você fazer isso aí automaticamente, tem uma opção para isso. Então, eu tive que ir numa página que criava expressões em negrito, conforme você digitava, copiar e colar lá no Google Formulário. Mas também é complicado, porque não lida bem com acentuação e com... E ontem o Cleiton me informou que teve gente que não acessou de celular, que deu problema para conseguir letras. O celular não conseguiu codificar essas letras, então a gente acabou que já modificou isso, ativou esses negritos e passou tudo para a fonte normal mesmo. Na verdade, agora de manhã, né, em primeira mão já informando para vocês. E aqui eu fiz um diagrama, usando o pacote Diagrammer, para mostrar um pouco melhor o que foi essa dificuldade de criação de sessões. Na verdade, cada retângulo que corresponde a uma sessão, e aquele TCLE lá no comecinho, na parte de cima, dentro de uma elipse também, e basicamente o questionário foi assim, o aluno ou o professor tinha lá que declarar que aceitava, né, o TCLE, dizia qual categoria ele pertencia, se ele fosse docente ia para um lado, se fosse assistente ia para o outro. Dentro dos docentes tem aqueles que estão fazendo de ensino e os que não estão fazendo. Entre os alunos, aqueles que estão estudando atividades de música e que não estão estudando nenhum tipo de algo relacionado à música. E aí, os que não estão estudando, por que motivo, os que estão estudando, como é que estão se comportando a nível de sentimento com essas atividades. No fim das contas, tudo vai convergir aqui para o prática de instrumentos musicais, que é algo que tanto alunos quanto professores vão responder. Aqui eu tenho 20 sessões, né, 24 ângulos e mais essa elipse aqui do TCLE, e aqui na sequência eu repeti o prática de instrumentos musicais e coloquei o restante do questionário, que é a questão do uso de internet, ferramentas de videoconferência, equipamento, para você poder usufruir dessas ferramentas de videoconferência, papel da instituição, e no fim das contas, esse encerramento são perguntas do tipo, de uma nota de 0 a 10, qual foi a sua facilidade para preencher o questionário? Perguntas abertas do tipo, né, você gostaria de acrescentar mais alguma ação a esse tema? Ou gostaria de fazer um comentário em relação ao questionário? Ou sentiu falta de alguma resposta nas perguntas que o questionário formulou? Enfim, como são 62 perguntas, pode parecer que o questionário é cansativo, mas eu fiz uma simulação e verifiquei que, no máximo, um respondente desse questionário vai ter que lidar com 33 perguntas, sendo que muitas delas é do tipo sim e não, então não são perguntas cansativas. Aqui eu tentei mostrar também, com esse mesmo pacote do R, o Diagrammer, uma forma de mostrar as perguntas, a sequência, são muitas bolinhas, está um pouco confuso, mas basicamente a gente começa aqui no 1, que está em branco, né? Depois aqui a parte dos docentes
de uma cor, dos discentes de outra cor, cada cor representa uma seção. Aí, no fim das contas, tudo vai convergir aqui para o 50, que é a única pergunta naquela sessão de prática de instrumentos musicais, para depois vir aqui para o 51, no fim das contas, terminar lá no 62. Mas, como já comentei, apesar de ter muitas perguntas, nenhum respondente vai ter que lidar com 33 perguntas. A equipe envolvida nesse projeto é composta pelo professor Cleber Burmin, que eu já tinha comentado, mais a professora Andréia Fetzner, da didática, a professora Marina, do de Plano e Cordas, e a professora Silvia também, da música, do Departamento de Educação Musical. E eu fiz reunião junto com o Cleiton no Google Meet, normalmente voltando ao Google Meet, para discutir, pensar junto o questionário, e também ajudei a escrever o projeto ao Comitê de Ética da Unirio. Isso foi feito, a submissão foi feita no final de maio, aprovado agora no finalzinho de junho, a gente disparou o questionário já para os professores e alunos do IVL e do PPGM. Então, como já falei basicamente bastante do Google Meet, agora eu vou falar de algumas dicas em relação ao Google Meet, parte da minha experiência que eu tive com essa ferramenta. Então, a primeira delas é você preferencialmente usar algum navegador Google Chrome, ou algum navegador baseado no navegador Web Chrome. Por aí, para ilustrar essa dica, né, aqui eu coloquei na mãozinha positiva, o Google Chrome, o Brave, que é um navegador pouco conhecido, mas que é baseado no Chrome, mais o Chromium, que é uma versão do Chrome e outros sistemas operacionais, e aqui evitar usar esses outros navegadores que têm seus pontos positivos, muitos por sinal, mas para ferramentas do Google é melhor a gente usar o próprio Google Chrome, que é um navegador da Google, ou algum derivado dele. Para quem usa o Google Meet e joga duas contas de Gmail ao mesmo tempo, tem sempre aquele problema, quando você entra no Google Meet, o meet.google.com, ele vai imaginar que você está querendo entrar na reunião usando sua conta primária, que no caso usa o Gmail como a conta primária. Mas se eu recebo algum convite, por exemplo, pelo meu e-mail do Unirio-Tech, para alguma reunião, se eu ficar tentando entrar pelo Gmail, não vai dar certo. Então, eu tenho que clicar no alternar conta, alternar minha conta do Unirio-Tech e clicar em entrar na reunião e vai entrar direto, esperando permissão. Então, uma dica aí para quem usa mais de uma conta logada ao mesmo tempo do Gmail no navegador. E mais uma alternativa também para contornar é entrar direto por esse link aqui. Em vez de você digitar apenas meet.google.com, você coloca meet.google.com/interrogação alt-user igual a 1. Esse igual a 1 quer dizer o quê? Que vai entrar na sua conta secundária. O igual a 0 é na sua conta primária, que seria, no caso, você botar o igual a 1, vai entrar direto na conta do Unirio-Tech. E aí vai abrir uma janela bonita, com uma arte no fundo, e aí vai ter o botãozinho lá de iniciar ou participar de uma reunião. Você aperta nesse botãozinho e digita o código da reunião, uma sequência lá de 10 letras, e não precisa nem digitar os tracinhos, basta digitar as 10 letras em sequência e você entra na reunião, ou pede para participar se você não for convidado, inicialmente. Uma outra dica em relação à gravação é que quando você gravá-la, além do arquivo da gravação ser salvo no seu Google Drive, no caso do organizador, também será salvo o chat, um arquivo de extensão SBV que pode ser aberto no bloco de notas. E algo muito interessante também é que se você tiver que sair da reunião, a gravação não será interrompida. Isso já aconteceu comigo em algumas situações. Um professor que já lidava com o Google Meet há um pouco mais de tempo do que eu, me deu esse bizu e eu fiquei mais tranquilo e realmente foi feito isso, foi consumado isso, a gravação interrompida mesmo, precisando de sala para voltar de novo, para voltar para ela alguns segundos depois. Agora, em relação ao compartilhamento da tela, se o compartilhamento da tela não mostrar a janela que você quer compartilhar naquela opção de uma janelinha só, já aconteceu comigo algumas vezes e creio que possa acontecer com algum de vocês, uma dica é fechar essa janela que você quer compartilhar e abrir novamente. E depois você tenta novamente compartilhar ela, que ela já deve aparecer lá na sua janelinha de opções de janela para compartilhar no Google Meet. Por fim, alguns problemas misteriosos podem ser resolvidos apenas saindo da reunião e indo para ela em seguida, usando o próprio navegador, né? Você
copia o endereço da reunião que travou, aba, abre uma nova aba, cola esse endereço, a URL na barra de endereços, dá Enter e volta para a reunião, sem nada mais estar travando. Então, uma dica para quando a sua aba trava, já aconteceu algumas vezes comigo, então já vou dando essa dica para vocês. Uma coisa interessante do Google Chrome, extensões. O Google Chrome ele tem muitas extensões, que são complementos que podem ser adicionados para potencializar a sua experiência no navegador. E algumas extensões são voltadas exclusivamente do Google Meet. As extensões do Chrome podem ser baixadas na Chrome Web Store, para quem não está acostumado com as extensões do Chrome, nesse endereço aqui, ou basta colocar Chrome Web Store lá na busca, apertar Enter, que já vai te jogar para esse endereço. E quando uma extensão é instalada, é importante reiniciar o navegador, garantir que ela possa ser utilizada. Ou seja, você fechar o Google e abrir ele de novo, para essa extensão funcionar. Para você instalar a extensão, você entra na Chrome Web Store, como está nessa figura aqui do lado esquerdo. Você faz aqui a busca, por exemplo, Google Meet, Grid View. Aqui não dá para ver, porque é uma palavra muito grandona, mas foi o que eu escrevi. Apertei Enter e me jogou para essa janelinha aqui do lado, com a opção Google Meet Grid View. Eu já posso clicar e usar no Chrome para instalá-lo, ou posso clicar em qualquer ponto aqui nessa mais escuro, que eu consigo ver a visão geral, comentários relacionados dessa extensão. Algo parecido com a Play Store do Android. E a primeira extensão para vocês é o Grid View, que é uma das mais conhecidas, uma das mais famosas, que ela permite que você faça parte do grid do Google Meet, não fica apenas aquela carinha pequenininha lá em cima. E também consegue mostrar todo mundo que está na reunião, mesmo tendo pessoas, e não aquele padrão que o Google Meet oferece. E também pode mostrar a câmera ligada, então uma extensão simples é bastante interessante. Quando você clica aqui na grade que representa o Google Meet, que vai aparecer do lado aqui naquela barra do lado superior direito. Aqui aparece o cronômetro aqui, porque já é uma outra extensão que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Mas inicialmente aparece só até o bonequinho aqui, olhando da direita para a esquerda até o bonequinho. Então, clicando aqui no que representa o Meet Grid View, vai abrir as opções, mostrar somente quem tem vídeo, está falando, incluir meu vídeo no grid, que é perfeito você fazer selfie da reunião inteira. E o ponto importante também, se você tiver assistindo uma tela compartilhada, é melhor desativar o Grid View, porque senão a janela compartilhada fica pequenininha. E quando você desativa, ela fica com um tamanho maior. E se você quiser aumentar ainda mais essa janela, você pode clicar no PIN em cima da tela compartilhada, que aí não aparece mais imagem ninguém, só realmente a tela compartilhada. O ruim do Grid View, no momento, é que no momento ele está tendo alguns pins. Justamente antes da minha palestra, vou mostrar aqui para vocês que aqui vocês já estão vendo aqui o meu navegador, aqui na Chrome Web Store, no Google Meet Grid View, te vem aqui em comentários, aqui, ó, já vem uma pessoa aqui há 3 dias falou, parou de funcionar o grid, já reinstalei várias vezes e não funciona. Outra pessoa aqui também parou, Google Meet Grid View também parou de funcionar para mim. Então, parece que é uma lei de quando eu ia falar bem do Grid View, esse problema nele, enfim, vamos esperar agora a Google essa extensão para a gente poder voltar a usufruir dela da melhor maneira possível. Outra extensão simples que está funcionando bem, felizmente, é o Google Meet Call Timer. O Google Meet Call Timer é o temporizador da reunião e você pode, inclusive, colocar um teto para a reunião. Então, ele vai aparecer se você instalar esse Google Meet Call Timer, reiniciar o Chrome, entrar no Meet, vai aparecer o contador de tempo da reunião. E se você quiser colocar aqui um limite de tempo para essa reunião, quando chegar esse contador aqui vai ficar na cor vermelha. A reunião não vai ser fechada, ele não é tão indiscreto a esse ponto, essa extensão, mas vai ficar aqui o tempo em vermelho para indicar que você já ultrapassou do tempo que estipulou inicialmente para a reunião. Outra extensão também bastante interessante, mas que não tem funcionado como eu gostaria, é o Meet Attendance, que é o que gera uma lista de presença. Então, basicamente, quando você instala essa extensão, você clica aqui nos bonequinhos, o bonequinho que representa a lista de presentes da sua reunião,
e vai abrir algo desse tipo, uma janela desse tipo aqui na parte de baixo. Não sei se vocês conseguem ver a mãozinha que eu estou mexendo aqui. E aí você clica em New Spreadsheet e depois em Open the Attendance, que vai gerar uma planilha no seu Google Drive com a lista de presença de quem está no momento na reunião. O ponto negativo é que é atualizado em tempo real. Você tem que ficar fazendo isso toda hora para você ter noção de quem está e quem não está na reunião. Então, uma sugestão é você fazer logo no começo, no meio e no final. 3 vezes na reunião, para você ter uma noção de quem está presente nessas 3 horas que se passou a lista de presença, digamos assim. Outra extensão, mas que está funcionando direitinho, é o Meet Plus, é uma extensão bastante versátil, que ela permite fazer muita coisa. Quando você instalar, ela vai abrir essa janela aqui no lado superior esquerdo do seu Google Meet e dá a opção de lousa digital, timer, silenciar o microfone de todos, reação com emojis, abrir enquetes. Então, ela é bastante útil para aulas, por exemplo. Assim como as outras que você tem anteriormente também são interessantes para aulas, não apenas para reuniões. E quando ela não estiver sendo usada, você pode minimizar essa janela, porque ela ocupa um bom espaço do seu Meet. Então, fica uma poluição visual. Então, se você quiser minimizá-la, você clica aqui no de minimizar, que é do ladinho daqueles botõezinhos de encerrar a chamada, ligar o microfone. Outra extensão interessante que vai ficar no mesmo lugarzinho dessa Google Meet Plus, do lado superior esquerdo, é o Reactions for Google Meet. Ela dá a possibilidade de você levantar a mão, entre outras reações. O ruim dessa extensão é que ela tem que estar instalada no computador de quem levanta a mãozinha e de quem recebe a mãozinha levantada. Então, aqui eu botei o exemplo aqui da professora Maria Beatriz, com a mão na última reunião do Talks. O que ela fez? Ela instalou essa extensão, o Node, põe essa bonequinha com a mão levantada. E aí apareceu para mim, no lado inferior esquerdo, esse íconezinho aqui. Que ela está querendo falar, ela quer participar da reunião, ela pediu a palavra. E aí, no momento que ela pede a palavra, eu clico aqui nesse íconezinho e aí fecho esse pedido dela, porque ela já começou a falar, já está com a palavra. E também tem outras possibilidades de você reagir, né? Clicar aqui no joinha, você pode dar um negativo, acenar, comemorar aniversário, dar risada, várias opções. E na roda dentada você muda a corzinha da bonequinha também, entre outras opções. A outra que eu vou falar com vocês é o WebPaint. O WebPaint é uma extensão que vale para todo o Google Chrome, não é só para o Google Meet. Ele possibilita você escrever ou desenhar em cima da tela do Google Chrome. O ponto negativo é que não funciona em algumas abas. Se você vai numa aba que o WebPaint não funciona na para abrir o WebPaint, vai aparecer essa janelinha aqui frustrante. O WebPaint não funciona nessa janela, tente em outra. Mas quando ele funciona, quando você clica de cor, ele vai abrir essa janelinha bonita aqui cheia de opções. E nessa janelinha aqui você pode escolher se você quer escrever, quer desenhar, quer fazer elipses, quadrados, polígonos, borracha, várias coisas. Escolher aqui a cor, a transparência, ou a grossura do traço, tirar instantâneo da... Enfim, várias opções. Esse último ícone aqui do lado direito, embaixo, é para você fechar o WebPaint. E o ícone do lado dele, do lado esquerdo dele, é um ícone para você esconder essa janelinha aqui do WebPaint, você não fecha ela. O WebPaint continua aberto. E quando você clica na roda dentada, aqui no lado superior direito, é possível configurar atalhos de teclado para as funcionalidades do WebPaint. O ponto negativo é que esses atalhos são todos do tipo Ctrl, Shift, caractere. E você vai acabar, do caractere que você coloca, gerar conflito com atalhos nativos do Google. Inclusive o atalho de você fechar o Google Chrome. Então tem que tomar um pouco de cuidado com a letra que coloca para você não gerar conflitos. Então uma dica é colocar números. Colocando número é mais fácil você não lidar com esses conflitos. Mas é mais difícil memorizar também. Mas, enfim, mas não precisa colocar também esses atalhos, é só uma sugestão. E outras extensões que podem ser interessantes que eu não vou detalhar aqui é a On Meet, que vai deixar todos os microfones mudos. A Mapa de Meet, que é para você, o organizador, admitir as pessoas na sala automaticamente, sem ter que clicar em permitir. O
Media Tennis Collector, que é uma alternativa mais simples ao Media Tennis, e o Dualess, que é para dividir o navegador em duas telas. E dicas para você melhorar o seu aprendizado do Google Meet é o canal do YouTube do professor Milton Filho. Inclusive, foi devido a um canal que eu descobri dessas extensões que eu mencionei aqui agora para você. Então, agora saindo um pouquinho do Google Meet, entrando agora na última parte da minha palestra, que é a parte da probabilidade, eu vou mostrar uma forma interessante para o conceito frequentista de probabilidade no R. Então, o conceito frequentista ele é baseado na replicação de um mesmo experimento aleatório um número muito grande de vezes. Esse é o grade, mas é grande, tá? Determinando um evento de interesse, o total de vezes que este evento de aplicações, dividido pelo total de replicações, vai fornecer uma aproximação da probabilidade desse evento. E como é que a gente poderia ilustrar esse conceito para facilitar a sua compreensão? Então, primeiramente, vamos pensar no experimento de dois resultados possíveis, como, por exemplo, o cara ou coroa, apesar de ser um tipo de experimento que não é o favorito de todos os professores, mas é um experimento bem simples que é bom para você mostrar alguns conceitos de maneira mais simplista. E vamos pensar que o evento que, por exemplo, obter a face da moeda tem a probabilidade de ocorrência igual a P. Vamos pensar que a viciada, inclusive, o P não precisa ser 50%. Então, eu estabeleci uma rotina no R que inicialmente escolhe um valor para P no conjunto 0.10, 0.20, com de pontinho 0.80, 0.90, e podemos imaginar o experimento aleatório do arremesso de uma moeda, com essa probabilidade de cair igual a P, em qualquer arremesso, e o evento de interesse como o cara, como eu já comentei. E aplicar esse experimento 100 vezes. Então, vamos pensar que eu arremessei a moeda a primeira vez e saiu coroa. Então, o número de caras é 0 e o número de arremessos é 1. Então, a frequência relativa é 0 dividido por 1, que é 0. Então, marcou aqui no gráfico, né, primeiro arremesso, o eixo X são os arremessos, e o eixo Y é essa frequência relativa, esse valor de F aqui é igual a 0. No segundo arremesso, saiu cara. Opa, então agora eu tenho uma cara e uma coroa nos arremessos. 1 de 2, 0.5. Então, mostrou aqui no gráfico. Segundo arremesso, 0.5. E a gente pode fazer isso aí até chegar no 100. Então, aqui o terceiro arremesso saiu coroa, então ficou 1 para 6. No quarto arremesso saiu cara, então ficou 2 sobre 4, 0,5. E alguns instantes após, né, no 98º arremesso saiu coroa, e nessa altura já tem 53 caras e 45 coroas. Então tem 53 sobre 98, com minha frequência relativa de momento. No 99 saiu cara, no 99 saiu cara, então eu estou com 54 caras em total de 99 arremessos, que me dá uma frequência relativa de cara de 0,54, 55. E agora, no último arremesso, é que eu vou revelar também qual é a verdadeira probabilidade de sair cara nesse experimento, que foi aquele P que eu estabeleci lá na minha rotina. E vai ficar, então, marcado aqui, a linha pontilhada vai ficar marcada de azul e o número aqui de azul também. Deixa eu entregar que é o 0,5. Vem aqui, você vê que o 0,5 ficou destacado em azul e que, de fato, é a probabilidade real de obter cara nesse experimento. Então, aqui, nota que eu obtive 54%. Se algum aluno fez esse experimento, ele vai chegar em um valor que não necessariamente é 54%. Se um outro aluno fizer esse experimento de novo, pode chegar também num valor que não é 54%. Então, a gente vê que os experimentos são de fato aleatórios, mas, em média, eles vão se comportar em torno da probabilidade real, que é 50%. Eu preparei aqui a rotina no R para mostrar para vocês, não sei se vai dar certo, se colocando aí no Google Meet, mas vou botar aqui para rodar. E ela vai desenvolver aqui, vai dar um desenho diferente daquele que eu coloquei na apresentação, porque o experimento era aleatório, mas eu coloquei o T em 0,50. Então, repare que a cada vez que sai coroa, a linha desce, a cada vez que sai cara, a linha sobe. Está saindo só coroa agora, a moeda é viciada, mas não. Agora começou a sair cara com mais frequência que coroa, que também tem o conceito do retorno à média. Então, agora deu uma travada. Aqui, enfim. Você pode controlar esse tempo de intervalo
também agora deu 47%, não deu mais 54%. E a gente fica com essa imagem guardada, porque uma fica aparecendo por cima da outra, na verdade, isso não é um GIF, na verdade. Eu posso ir voltando aqui, na setinha para cima da aba Plots do R, ou então eu posso dar Ctrl F11, se não me engano, aliás, Ctrl Alt F11, que depois dou Ctrl Alt F12 que vai avançando. Isso é legal porque depois que você gera, você pode fazer ele na velocidade que você quer. Um experimento já realizado, na verdade, né? Aquele monte de coroa que aconteceu. Bom, então na primeira figura. Agora, quando eu vou no F12, eu vou na velocidade que eu quero, mostrando o avanço desse experimento. Vai parar aqui no meio? Você vai parar no arremesso 50. Aqui, quando eu tive 50 arremessos, 21 caras e 29 coroas. Então, aqui está no 42. Você olha aqui, você pode pensar que a moeda está viciada no 40% cara e 60% coroa. Mas, na verdade, não é isso. Então, a gente vai andando um pouquinho mais. Enfim. Eu só coloquei até o 100 aqui, porque senão o desenho fica muito apertadinho. Mas esse valor de N pode ser modificado também, para um valor menor ou maior. Então, voltando lá para os slides, né, como eu já começando o mesmo valor de NDP para todos os alunos, cada um pode fazer uma simulação destas e ver que não chegarão exatamente nos mesmos valores de F sem arremesso da moeda. A média aritmética dos valores encontrados pelos alunos se aproxima de P, o que dá também para começar a falar sobre lei de grandes números, para turmas de probabilidade um pouco mais avançada. E ainda a gente pode traçar um histograma dos valores obtidos para P e trabalhar em conceitos de distribuição amostral, de limite, pensando em últimas aulas aí de probabilidade, para uma turma de exatos, por exemplo. E um outro problema interessante, que é bastante cativante, é o tal do problema primário, que é bem famoso, talvez todos aqui já tenham ouvido falar dele, que é em uma sala com N pessoas, N maior que 1, qual a probabilidade de termos pelo menos um par de pessoas fazendo aniversário no mesmo dia. Então, tem as suposições desse problema, que nem todos que falam dessas suposições, que são assumir a mesma probabilidade para cada um dos 365 do ano, desconsiderar 29 de fevereiro, de fato, ninguém aniversaria em 29 de fevereiro, quem nasce nessa data é registrado ou dia 20 de fevereiro ou 1º de março, e não ter gêmeos na sala. Senão, estraga o problema, né? Fica a probabilidade 1. E a solução deste problema não é difícil se a gente atacar pelo complementar do evento de interesse. Então, esse problema é interessante porque mostra para uma turma que essa complementar é bastante interessante. Porque se você atacar o problema A, é muito complicado, você vai ter que lidar com muitas interseções. Então, daqui naquele problema de inclusão e exclusão, de muitos eventos, e aí vai ser complicado você depois ficar retirando as interseções. Mas quando você lida com o complementar do evento, pelo menos um par de pessoas aniversariar no mesmo dia, que é o evento, todo mundo faz aniversário em dias diferentes, então o evento mais fácil. Então, para qualquer valor de N entre 2 e 365, a probabilidade de ninguém fazer aniversário no mesmo dia é dada por essa fórmula aqui, que eu não vou entrar muito no método de como ela é obtida, mas não é difícil. E, consequentemente, o evento, a probabilidade de A é 1 menos a probabilidade do A complementar. Ou seja, 1 menos a probabilidade que está mostrada aqui nessa primeira linha. E quando N é maior que 365, a probabilidade do evento A é igual a 1. Você cai em problemas princípio de Dirichlet. Se você tem N mais uma, botar em N gavetas, vai ter pelo menos uma gaveta com mais de uma pessoa. Então, vai ter pelo menos uma coincidência. 366 pessoas na sala, pelo menos 2 fazem aniversário no mesmo dia. E o pacote RCBR-plugin.y do R fornece que deu para esse problema, que é a pbirthday.y e a qbirthday.y. O Y, Introduction to Probability and Statistics Using R. Introdução à probabilidade estatística. Era um pacote que existia no R, não apenas um plugin do R Commander, mas que foi arquivado em meados do ano passado. Na verdade,
conheci uma apostila que é bastante interessante. É um livro, uma apostila que fala de como você trabalhar com probabilidade, com estatística no R, usando alguns pacotes bastante específicos. Entre eles, fala desse do programa do aniversário, né? Que é o Kbuffer, que é esse plugin. E aí, nessa apostila, tem uma ilustração como essa, que eu adaptei, uma maquiada nela, que é interessante para ilustrar esse problema. Ele mostra que, com 23 pessoas na sala, essa probabilidade, pelo menos um par de fazer aniversário no mesmo dia, já é maior que 50%. Na verdade, esse gráfico é a aplicação dessa fórmula aqui. Então, a gente vê que, né, basta ter 23 pessoas para ser mais provável você ter um par de pessoas que façam aniversário no mesmo dia do que fazer aniversário em dias diferentes. E quando você aqui em 50 pessoas, essa probabilidade é quase, se eu não me engano, é 0,97. Claro, obedecendo aquelas hipóteses que eu falei inicialmente. E para a gente fechar, eu trouxe um bônus, que foi uma análise que eu fiz, na verdade, mais por diversão, que tem a ver com qual seria o padrão do roda-roda Jequiti. Então, eu fiquei interessado em saber de que todo mundo fala a letra A primeiro, mas será que, de fato, a letra A é letra A? Por que todo mundo é I ou U? Por que fala U e U, que são vogais que não são tão corriqueiros assim? Será que vale a pena você falar o I e U antes de falar alguma consoante que é bastante corriqueira? Então, eu comecei a coletar palavras de cada rodada do programa, vendo vários dias, eu gosto de ver, é divertido, e estabelecer um padrão, assim. Então, a princípio, eu explicando, né, como o jogo funciona para quem não conhece, né? Então, a cada jogada, o jogador roda a roda, se a roda não parar, ou perde tudo, o jogador entra. Se ela estiver presente em alguma das palavras, ele é desvendado, nos quadradinhos. Esse jogador roda a roda novamente. Mas se parar, se rodar e passar em parar, e passa a vez, perde tudo, se ele falar uma apenas palavras, passa para o próximo jogador. São 3 jogadores a cada dia. E tem sempre uma pista, né? Que no caso a pista é signos. Então aí você sabe que são signos, né, do zodíaco aqui que vão entrar nessas 3 palavras aqui. Se eu não me engano, isso aqui era Libra, Sagitário e Capricórnio. E algumas perguntas que vêm à mente, né? Seria a letra A realmente a melhor da primeira letra? É uma boa escolha optar apenas por vogais antes de atacar pelas consoantes? Quais são as melhores opções? Então, eu coletei 97 rodadas, todas elas com 3 palavras, e o meu interesse inicialmente estava nas seguintes variáveis, a cada rodada uma observação. Então, o total de letras A, total de letras B, pontinho, total de letras, e variáveis de outro tipo. Apareceu letra A naquela rodada? Apareceu letra B naquela rodada? Pontinho, apareceu letra Z naquela rodada? Então, eu criei um conjunto de dados no qual eu simplesmente inseri em cada linha a pista e as 3 palavras em cada linha. E as variáveis acima elas foram geradas por meio de rotina no software, usando funções do pacote string R, que lida com caracteres. Então, inicialmente, o gráfico que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, que eu mostro o número de letras por rodada. Aqui eu coloquei as vogais de uma cor, as consoantes de outra cor, para ver que a letra A realmente sai disparada. A mediana do A é 4. Ninguém tem mediana igual a 4 nem a 3, só o A. E também que o K, o W e o Y nunca saem. Então, de fato, essas letras aqui, que inicialmente eram letras estrangeiras, mas que hoje fazem parte do nosso alfabeto, nem aparecem no roda-roda. Ele considera palavras que têm o K, W ou Y. Algumas letras são prováveis, né, como, por exemplo, o Z, o V. Né? Algumas consoantes parecem mais interessantes, algumas vogais, como o R, por exemplo, parece mais interessante que o U. Né? O O, apesar de ter da taxinha dele estar mais alta, ele tem o sim como ponto discrepante. O A, apesar de ter rodadas que tem até 8 letras A, repara que tem rodada que também não tem nem o A, está no 0. E esse 0 sequer é considerado um valor discrepante. Então também não é tão certo jogar, mas ainda assim parece a melhor escolha. E tem um gráfico aqui que eu acho que vai ficar pequenininho para vocês conseguirem enxergar, mas é um gráfico feito do pacote Likert, que eu aprendi com o
que está mostrando aqui o percentual de rodados que tem aquela letra. Então, aqui na primeira linha, aqui, essa primeira linha de cima para baixo, azul, é o sim da letra A. Então, a letra A, em 98% das rodadas, ela aparece. Essa vem a letra O. Em 90% das rodadas, ela aparece. E depois a letra E. Em 94% das rodadas, ela apareceu. E depois vem a letra R, já vem uma consoante. Ou seja, está na frente do I e do U, que aparece em 89% das rodadas. Depois vem a letra I, que apareceu em 81% das rodadas. Então, o top 5, ele não tem as 5 consoantes, perdão, as 5 vogais. Ele tem uma consoante, que é o R. A letra U não apareceu, e o R não está nem em quinto lugar, está em quarto lugar. A letra U apareceu apenas em 40% das rodadas que a letra U apareceu. Então, antes de apostar no U, é interessante apostar em outras consoantes, como o R, o R, o M, o T, o C, o L. Essas consoantes todas que eu falei aqui, em mais de 70% das rodadas, elas estão aparecendo. Lembrando que isso aqui que eu estou fazendo é quando você quer simplesmente chutar a letra, quando você não tem noção de qual é a palavra. Quando você já sabe qual é a palavra, tem uma ideia de qual é a palavra, você joga naquela letra que você acredita que é a palavra que você está imaginando que vai ir naqueles quadradinhos. Mas isso aqui é só a questão do chute. Bom, então aqui estão algumas referências que eu utilizei. Eu espero ter ficado dentro dos 40 minutos. E muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. A gente abriu as inscrições para perguntas e comentários, e quem quiser, coloca no chat aqui o nome e a gente dá a palavra para fazer pergunta ou qualquer comentário para o Felipe. Eu vou fazer uma pergunta, Felipe. Na verdade, um comentário seguido de uma pergunta, né? Eu gosto muito desses exemplos de probabilidade que têm aplicações práticas. Isso é muito legal, motiva muito os alunos. E no livro aberto, eu fiz parte da elaboração do capítulo de probabilidade, e é um livro para o ensino médio. E a gente usa o problema dos aniversários e essa convergência que você mostrou também do lançamento de uma moeda. Mas, falando do problema dos aniversários, ele é um problema simples de resolver depois que você tem a sacada de usar o complementar. E essa é a dificuldade que eu sempre tive em resolver problemas de probabilidade e problemas de análise combinatória. São essas sacadas. E você precisa de uma maturidade muito grande, uma sequência muito grande de exercícios para conseguir ter essas sacadas e perceber que ela é facilmente resolvida se a gente usar o complementar. E aí, uma pergunta que eu queria fazer é: como é que a gente faz, como é que a gente resolve esse tipo de problema com os alunos que têm um mês, ou 6 meses, um semestre de probabilidade e estatística, e não tem o tempo necessário para essa maturidade, para conseguir resolver problemas interessantes e relativamente simples, como esse de probabilidade? Como é que a gente insere de alguma forma mais interessante probabilidade para esses cursos de um semestre que tem junto probabilidade e estatística? Bom, uma alternativa que eu sempre uso com as minhas turmas é a seguinte, que inclusive eu gosto muito de forçar esse tipo de exercício com eles. Tem exercícios que você consegue fazer sem usar o complementar, mas te dá muito mais trabalho. Então, eu sempre falo, ver se para resolver essa conta é mais fácil o que você quer ou você não quer. E aí, por exemplo, um problema, por exemplo, função binomial com n igual a 100. Né? Aí eu peço P de x maior ou igual que 1. O cara vai fazer conta 1, 2, 3, até um 100. O número de P de x igual a 0. Um exemplo assim, bastante drástico. Né? Mas geralmente eu faço binomiais com n igual a 10, por exemplo, peço calcular P de x maior ou igual que 2. Então, se o cara for no raciocínio mais direto, vai calcular para 2, para 3, para 10, mas se quiser alimentar, então assim, você pensa o que você quer ou o que você não quer.
Deu uma cortada. Sua pergunta, assim. Eu entendi muito bem o final que você comentou, que cortou um pouco, Felipe. Não, assim, na verdade, em essência, a ideia é a seguinte, é você ser mais fácil, o evento mais fácil você trabalhar é o que você quer ou o que não quer. Porque se for fácil trabalhar com o que você não quer, chegar na probabilidade do que você quer não é difícil. É só fazer um menos atrás do que você não quer. Então, geralmente, você pegar um evento que tem menos possibilidades. Como, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com distribuição binomial com isso. Inclusive, algumas distribuições você não consegue fazer, se você não usar o complementar, você sai, como, por exemplo, aquelas que têm variação infinito, infinito numerário, de zero até mais infinito, mais infinito. Aí o cara fica somando ele a vida toda e nunca vai chegar em valor nenhum, ele vai chegar no valor aproximado, porque à medida que ele avança, as probabilidades aproximam de zero. Mas um ponto que eu sempre forço bastante nas minhas aulas de probabilidade é sempre trabalhar com complementar. Eu acho, justamente, muito exercício eu coloco, obrigando o cara a usar o complementar, porque senão ele vai ter muito mais trabalho, então vai ser impossível realizar a conta no fim das contas. Ficou claro. Obrigado, Felipe. O próximo da lista é a Tereza. Antes da Tereza, Felipe, eu queria que parasse de compartilhar a tela. Ah, tá. Legal. Tereza? Oi, parabéns, Felipe. Vou tentar fazer comentários aqui rápido de algumas perguntas. Porque como sua apresentação teve várias coisas, então, primeiro, legal a forma de você apresentar o questionário, achei bem legal. Eu queria saber se esse questionário está disponível, porque eu estou participando, eu estou elaborando um questionário que a Dunihill vai fazer com os docentes, então eu queria saber se eu posso colar alguma coisa, avaliar se tem alguma coisa aí. Eu posso começar com o Cleiton, se ele tem pauta. Perguntar isso. O questionário. Já que já está público para as pessoas responderem, isso é uma coisa, mas gostei da forma de você fazer aqueles esqueminha ali do percurso do questionário, bem legal. Segunda questão, do Google Meet, eu ontem, é mais um relato, mais um comentário, porque também o Zoom, eu ontem assisti uma peça de teatro feita com adolescentes, ao vivo, no Zoom. De um adolescente conhecido, e as professoras criaram uma peça de teatro, então uma das coisas que precisava é que a gente fizesse uma dessas funções que eu não sabia, que era só deixar aparecer quem está com câmera ligada, porque os atores tinham que aparecer e a gente não podia aparecer, tinha mais de 90 pessoas, então ele ensinava isso que você ensinou aí do Meet, que também pode, né? Só deixa aparecer quem está com câmera ligada, e aí a gente conseguia ver os atores, eles faziam, era tudo online, né? Então eles estavam representando, trocando de roupa, e aí aparecia um ator, outro ator, bem interessante. Eu acho que é um recurso que dá para fazer para apresentação de trabalho com aluno, não sei. Terceiro comentário, em relação ao que o Alexandre falou de probabilidade, ficaram legal esses exemplos. Eu queria saber sua opinião, porque na verdade, eu nunca fui rápida nem boa em raciocínio probabilístico. E eu sempre tive um álibi muito bom, porque uma coisa é você saber todas as regras e as formalidades. Eu fiz curso com Barry James, eu fui bem nos cursos com Barry James, porque eu sabia todas as formalidades do conceito probabilístico. Outra coisa é você rapidamente dar um problema e você ter a intuição probabilística, né? É uma outra coisa. Para mim, sempre foi uma outra coisa. E eu sempre falei isso em sala de aula, porque eu tinha aluno que, às vezes, respondia uma questão de probabilidade, eles iam por um caminho que eu não sabia, eu não conseguia pegar qual era o caminho dele, e eu tinha que ir mais pela formalidade, pelas regrinhas, etc. E eu li uma vez um livro bem tradicional de probabilidade, que ele comparava o raciocínio probabilístico igual ao jogador de xadrez. Que, na verdade, você pode aprender todas as regras do xadrez, você saber movimentar suas peças, mas você não ser nunca um bom jogador de xadrez, porque o bom jogador de xadrez tem que ver mais na frente. É claro que, concordo com o Alexandre, se praticar bem, você vai conseguir repetir alguns tipos de
de sacadinhas, etc. Eu queria que você comentasse essa questão. E, por último, eu queria que você disponibilizasse depois aquele script daquela simulação de moeda, que eu achei bem legal, e aquilo ali dá para usar de muitas formas. Pronto, parabéns. Obrigado. Respondendo basicamente, acho que a terceira pergunta só que carece mais uma resposta, né? Probabilidade. Nas minhas aulas de probabilidade, em particular, eu gosto muito de focar essa questão de propriedade, sabe? Por exemplo, a propriedade do complementar. Antes de começar a resolver problemas de probabilidade, eu já mostro a propriedade e também explico a lógica dela. Vou demonstrar basicamente, né? Mostrando, quando eu falo de complementar, a primeira coisa que eu falo, os alunos comentam sobre o que é o complementar de um evento. Beleza, eu explico. Né? Se você pegar um evento e unir ele ao seu complementar, vai dar o quê? Se você pegar um evento e fizer a interseção dele com o seu complementar, vai dar o quê? Com os exemplos que eu dou para eles. Aí depois eu falo, isso aqui serve para qualquer tipo de evento? E vão ver que de fato serve, porque são dois conjuntos que são excludentes, ou seja, a interseção vai ser vazio, e unidos vão formar sempre o próprio espaço amostral. Então isso também ajuda depois porque a probabilidade de A é igual a 1 menos a probabilidade complementar. E não só isso, também outras leis também que eu acabo comentando com eles antes de falar de probabilidade, leis envolvendo primeiro eventos, não envolvendo probabilidade, assim, que pode ser aplicada com conjuntos em si, né, como a lei de De Morgan, que fala que a complementar da união é a interseção dos complementares e vice-versa, para depois começar a falar de probabilidade em si. E aí, há esses tipos de conceitos anteriormente dentro da probabilidade. Inicialmente eu falo que vocês estão vendo essas propriedades aqui, pode parecer que é bobeira, que não vai nem prestar para nada, mas lá na frente, daqui a pouquinho, quando a gente colocar isso dentro de uma propriedade, vocês vão ver que dá para chegar no resultado de maneira muito mais fácil do que se fosse atacar pela forma mais padrão, digamos assim. Não só o complementar, né, como outras questões também. Mas esse problema do aniversário, como você disse, né, quem tem a sacada resolve rápido, e tem que resolver esse problema do aniversário, usar o complementar. Né? Fui dar uma de, você resolveu isso aí, né? Isso assim. Eu peguei, comecei a resolver, depois eu vi, falei, caramba, tem um monte de interseção que eu não vou conseguir dar conta. Aí eu comecei, vamos ver aqui quem resolveu isso aqui, como é que conseguiu resolver. Aí eu fui ver que o cara atacou pelo complementar. Eu falei, não, com certeza, atacar pelo complementar é mais fácil, porque você tem uma possibilidade só, que é todo mundo fazer aniversário em dias diferentes. E aí o numerador da fórmula vai ser um arranjo, não uma combinação, porque a ordem é relevante, e o denominador vai ser 5 sobre n, que é o total de possibilidades que você tem. Eu falei, aí fica mais simples. Que, inclusive, isso trabalha também com o conceito clássico de probabilidade, porque naquela suposição de que todo mundo faz aniversário, probabilidade igual de fazer aniversário em cada um dos 365 dias, então, quando você pega grupos, também, cada configuraçãozinha tem a probabilidade de ocorrência. Então, assim, explora também outros conceitos também, né? Não só o conceito do complementar. Também fala do clássico da probabilidade, mas, assim, a nível de deixar essas situações mais claras com exemplos bobos, às vezes. Tem um exemplo que eu gosto de colocar, por exemplo, pega lá uma urna com 20 bolas. Qual é a probabilidade de pegar uma bola que seja múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo? Aí eu falo, é mais fácil você contar o quê? Que não é nem múltiplo de 2 e nem de 3, do que contar todo mundo que é múltiplo de 2 e também é múltiplo de 3, né? No caso do ONU, né, o E. Então você pega justamente, não é múltiplo nem do 2 e nem do 3. Na verdade, o que? Atacar pelo complementar. Um dos exemplos bobinhos que eu dou, que também doutrina o aluno a atacar pelo complementar, quando ele vê que o evento tem muitos elementos, é esse. Não sei também se eu expliquei muito bem, mas algumas das situações que eu coloco em aula... Mas você acha que existe um talento probabilístico? Pronto, fazer uma pergunta mais direta. Não sei. Assim, tem um talento específico, assim como tem para música? Assim, pode ser, eu acredito. Talvez eu não tenha, porque eu comecei a chegar a um ponto da probabilidade tão alto no doutorado que eu vi que aquilo ali não era realmente, que eu tinha que descer um pouquinho do nível onde eu estava, que eu não estava conseguindo acompanhar. Eu estou feliz onde eu estou hoje, indo na probabilidade apenas até onde eu consigo alcançar.
e de vez em quando indo um pouquinho além. Mas, então, se existe talento, eu não sei se eu tenho, talvez eu não tenha, mas você fala, mas é um talento assim para exatas em geral. Você tem um talento em alguma área particular das exatas, você consegue desenvolver bem esse talento da probabilidade. É uma opinião pessoal. Nunca pensei a fundo a respeito. Bom, vamos passar a pergunta para o próximo inscrito, que é o Vinícius, que está ostentando o convite. Aqui, ó. Dos apartamentos, né? Vamos lá, Não, eu tô no litoral sul de São Paulo aqui, vamos ver se eu consigo fazer minha pergunta. Não sei nem é bom, né? Tô na casa do meu sogro. Mas, Felipe, parabéns aí pela apresentação. A minha fala é uma questão aí que surgiu, porque eu também fico assistindo a televisão e brincando de probabilidade nos programas. Eu acho super legal trazer esses elementos para a sala de aula, né? Mas a minha colocação é nesse programa lá do Roda Jequiti, que eu também assisto. Quer dizer, eu não assisto, mas quando eu vejo eu fico pensando nas probabilidades. Vai ser meu sobrinho, dá oi. Tá. Ele foi participar. Então, esse tio tá dando uma palestra, cara. Que palestra? Palestra é uma apresentação. Então, cara, assim, só fazer uma colocação que quando você faz essa análise, pegando as palavras, é legal quando a gente aprofunda o conhecimento na área que a gente está fazendo, né? Então, por exemplo, se você pega um pouco da parte da formação das palavras, da composição, é mais importante a gente pensar nas sílabas do que nas palavras. Então, isso é interessante, porque você falou, né, quando a gente vai jogar, quando eu estou jogando probabilisticamente no meu cérebro o jogo que você mostrou do Jequiti, você faz diferença se você está olhando se tem uma sílaba ou se ela não tem. Então, por exemplo, quando você tem palavras que você sabe que a sílaba é dupla, você já não vai chutar muito R. Agora, quando você tem uma sílaba com três letras, aí você sabe que só pode caber um R, um S ou um H, né? Para fazer o lhá, o frá, o trá. Então, isso é legal, cara, porque você começa, além de falar dessas regras frequentistas, mas também das probabilidades condicionais, né? Então, se for uma sílaba que tem 3 letras, você está num grupo condicional que não vai caber uma outra vogal, mas aí cabe com maior probabilidade aparecer o R, aparecer o H ou aparecer o S. Né? Então, só um comentário que eu também fico brincando, eu achei legal, mas aí permite que a gente faça as probabilidades condicionais também, né, nessas. Né? Então, era essa colocação, achei super legal, e para ostentar um pouco também, por isso que eu estou falando. Então, parabéns aí, cara. Valeu, filho, obrigado. O Steven quer falar também? Ninguém quer falar alguma coisa, Felipe? Está escrito. Nelson, Oi, Felipe, parabéns pela apresentação. Eu só queria fazer um comentário, eu sei que a Tereza comentou sobre o xadrez, eu sempre gostei de jogar xadrez. E então, e você falou do jogo do Jequiti, né, da roda-roda, e tem pôquer também, então, será que não é legal motivar os alunos sempre falando em probabilidades em jogos, tipo xadrez, dama, ou pôquer? Inclusive, se aliás, o pessoal do matemática. Tem o pessoal também do grupo de jogos e matemática também, trabalhar com eles, trabalhar com essa parte probabilística também. É interessante. Esse tipo de exemplos são bastante lúdicos, né? E às vezes se ele aprender o conceito apenas da maneira formal, não vai lembrar, mas se ele aprender esse conceito pelo joguinho lá, pelo xadrez, ou pelo poker, pelo roda-roda, ele vai lembrar, isso aí vai levar lá da brincadeira e tudo, aí vai lembrar do conceito e vai aplicar de ver que de fato tem. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu concordo. Bastante introduzir conceitos importantes da probabilidade, tanto com jogos como com brincadeiras, começa do aniversário, tudo, que explora bastante conceitos no fim das contas. Ok, obrigado. Tem mais uma
uma pergunta do Davidson. Davidson. A gente não está te ouvindo, Davidson. A gente não está te ouvindo. Seu microfone não tá funcionando, Davidson. Não foi. Não está subindo os botãozinhos do sensor mexendo. Se você quiser, você pode escrever. Ele escreveu lá em cima, eu vou ler a pergunta, tá, David? Sim. Ele gostaria de uma indicação de livro, curso, para começar a estudar o R. Olha, eu estou lendo um livro, comecei a ler um livro bem interessante, que eu não lembro se eu consegui ler pela internet ou algum colega conseguiu para mim, não sei de que forma, um livro PDF, que é o Ciência de Dados com R. Tem coisas bem legais nele para estudar, que é o... Eu até tenho esse livro impresso aqui, depois ver se eu vou poder estudar ele com mais carinho. Ver se consegue ver. Ciência de Dados com R, é um livro da IBPAD, do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados. Eu comecei a ler, eu não sei até que ponto é um livro que quem está precisando de uma introdução consegue entender ou não, porque a gente já chega num ponto já de usar tanto R que a gente acha fácil, não necessariamente é fácil. Mas assim, se for usar o R comando, ele é apostila uma boa. Mas se não for o R comando, quiser trabalhar com linhas de comando e tudo, aí são livros desse tipo assim mesmo, né? Depende de estar interessado. Se for, por exemplo, uma área de ciências humanas, tem alguns livros, algumas apostilas, alguns livros que são indicados para essa área de humanas também, que focam em exemplos desse tipo. Depende muito também do propósito. Assim, esse livro que eu mostrei, eu comecei a ler, achei bem interessante. Aqui no chat, que tem um repositório de livros do R, lá no Rio. Se tem interesse em machine learning, esse livro que eu tô olhando, que eu mostrei para você, não sei se chega a falar machine learning, mas aí tem que procurar algumas referências mais específicas para essa área mesmo. Bom, tem mais alguma pergunta? O Steven quer falar? O Steven está participando também. Steven, você tem a palavra? Olá, Felipe. Olá. Parabéns pela apresentação. Muito obrigado. Só tenho uma coisa para falar. Rá, glu, glu, yeah. Eu vi o seu chat, eu não falei do Monty Hall, que é um problema que eu não explorei, me deixa muito intrigado. Então, mais a fundo para poder chegar assim e falar desse tipo de problema. O orientador ele tinha sérios problemas com esse problema. Ele ficava falando de sala de aula e falava que depende da que você utiliza para poder resolver, que não existe uma solução certa para esse problema. E desde então, eu sou muito noiado com esse problema. Tem que pegar mais a fundo para entender aquela solução dele mesmo. Uma sugestão é o livro aberto. No livro aberto tem um material que a gente fez só sobre o Monty Hall. Maravilha, vou dar uma olhada. Simulações também. A Bia levantou a mão. Vocês conseguem ver se vocês estão com o Node instalado? A Bia levantou a mão aqui. Então, eu estou organizando aqui as inscrições. Vamos fazer assim, a Elô, depois a Tereza e depois a Bia. Pode ser, Bia? Eu acabei interrompendo o Steven, você terminou de falar o que queria falar. Desculpa, Steven. Eu queria fazer uma sugestão. Transformar aquele exemplo da moeda em um GIF. Eu acho que vai ficar bem legal. Porque eu não sei usar GIF, não trabalhar com GIF no R. Né? Na verdade, aquela imagem não precisa da outra, igual aqueles desenhos animados antigos. É uma imagem não precisa da outra. Né? GIF é bem interessante. Tem o GIF do R, que é o GG Animated, mas eu acho que também tem GIF fora do R. Você consegue gravar a sua tela do computador e transformar em GIF.
Ah, legal. Interessante, tentar fazer. Então, Parabéns. Obrigado. os próximos inscritos são a Elô, a Bia e a Tereza, tá? Elô. Felipe, eu tenho uma dúvida que está me deixando intrigada em relação à questão da subjetividade do aluno, no que se refere a uma aula remota. Por quê? Porque quando nós estamos mediados por essa tecnologia, aquela relação que nós temos em sala de aula, quando eles interrompem, né, toda hora e blá, 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 ela não se dá. Aí a minha pergunta para você, por exemplo, eu fiquei prestando atenção naquilo que você estava falando, lá pelas tantas, eu passei a não entender na dica, mas eu não quis interromper, porque eu não sabia se podia interromper, blá, 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 e não quis. Então, como é que se daria, né, por mais que a gente esteja treinando, como vocês estão, resolver esse problema que surgiu naquele levantamento que eu fiz com os alunos que eu estou no CLES, na engenharia de produção, que me deixou com vontade de pesquisar isso, como é que a gente dá conta disso, né? Sobretudo na estatística, probabilidade, que não é trivial, vocês sabem disso, e o aluno mediado aqui fica com cara de taxa, porque não sei como é que vai perguntar, como é que vai ser isso. Essa é a minha questão. Então, Elo, obrigado pela pergunta. A dinâmica da é diferente da dinâmica da aula, apesar de ser a mesma ferramenta que a gente está usando. Então, uma sugestão para contornar esse problema seria, para não ter interrupção, desligar os microfones, de fato, e usar essa extensão que eu comentei hoje, que é a NOD, a Reactions for Google Meet, que pode mostrar a mãozinha. Se ele tiver alguma dúvida, ele levanta a mãozinha, e aí eu vejo lá o nome do aluno, o fulano tem uma dúvida, eu vou lá para o microfone dele e ele vai e expõe a dúvida dele, eu explico para a turma. E aí, essas extensões de reação, elas servem muito para isso, para você não precisar ser interrompido só por voz, pode ser interrompido também visualizando a tela. Mas aí tem aquela situação, você não pode também tirar da tela, né? Porque se você ficar, por exemplo, eu fiquei aqui olhando só para o PDF, se eu não estiver olhando, eu não vou ver essa mãozinha levantada. Então, tem que estar olhando para a tela do navegador, para você ver a mãozinha ali que... Então, é uma das alternativas para contornar esse problema, do aluno poder interromper a aula quando ele não entende algum conceito e quiser fazer um tipo de pergunta. Obrigada, Felipe. Bia? Oi. Então, eu só queria fazer um comentário, exatamente porque eu levantei a mãozinha para mostrar como é que funciona uma das extensões que o Felipe falou. Fechou, né, Felipe? Eu achei muito legal, porque algumas extensões eu já conhecia, né? Umas que o próprio Felipe já comentou em outras reuniões que a gente teve na Escola de Matemática, aqui mesmo no DMQ Talks. E aí eu já fui instalando algumas extensões. E aí, durante a apresentação, não sei se algumas pessoas perceberam, eu saía e voltava, porque ele ia falando das extensões, eu ia já instalando, porque senão eu ia esquecer. E tem umas muito legais, que acho que vai ser muito importante, principalmente quando a gente estiver começando a dar aula de forma remota. Então, de repente, é bom quando a gente colocar o vídeo disponível no canal do DMQ, pegar todas essas extensões e instalar nos nossos computadores, né? Nos nossos computadores não, porque ele não é a gente não instala, a gente só habilita a extensão para ser usada no Google Chrome, no Meet. Eu achei muito bom, só queria reforçar, Felipe, parabéns pela apresentação, excelente. Era isso, só mostrar que as extensões que você comentou são realmente muito funcionais, parabéns. A Tereza? Não, eu vou só, continuando, a partir do comentário do Nelson, me veio duas reflexões aqui.
Uma que reforça o comentário dele e os exemplos do Felipe, principalmente, eu acho, que para ensino de probabilidade no ensino médio, né? Que eu acho esses exemplos ligados a jogos. Então, eu lembrei que eu estou vendo um seriado desse meio que passa numa região bem jovem, ligada a tráfico, que é a escuta, e tem uma cena de escola, e justamente nesse episódio que eu estava vendo ontem, um policial se torna professor de uma sala que é cheia de jovens bem rebeldes, e ele começa a ensinar probabilidade, ele vai para a biblioteca da escola, pega a opção de dados, porque os alunos estavam no intervalo jogando baralho, e ele começa a perceber que eles podem ensinar, ele podia ensinar probabilidade ali naquele jogo, aí vai para a biblioteca da escola, pega a opção de dado e começa a deixar os alunos estudando, e a diretora entra na escola assim como se ele não estivesse dando aula, os meninos estudando, e ela diz, não, pode deixar que eles estão aprendendo, mesmo sem saber e tal. Mas, ao mesmo tempo que eu fiz essa reflexão e a partir do Nelson, eu faço uma que a gente discute, se a Luciane estivesse aqui, ela iria falar, porque a gente sempre implicou que todos os exemplos de probabilidade são sempre com jogos, com moeda, com baralho, e que quem não está motivado para isso, e na universidade as pessoas estão menos, né, são menos jogadores, etc., cria um distanciamento, e que você pode transformar, em vez de cara e coroa, né, ser menino ou menina, está doente ou não está doente, ser a favor ou contra uma opinião de alguma coisa, e do mesmo jeito pode desenvolver as mesmas. Por isso que eu pensei nessa sua simulação aí, e basta só contextualizar o problema, que vai dar também certo, mesmo sem ser com baralho ou carta. É só isso, mas muito bom. Dá para adaptar esses exemplos para menino e menina. Com certeza. Todos os exemplos dá para adaptar. Inclusive, criar um conjunto de elementos, né? Criar o próprio espaço com meninos e meninas, nomes fictícios e tudo, e fazer o sorteio e dar, gente, lá o nome e o sexo. Aí você pega lá só a variável sexo, né? Tem lá 1 menos P vezes L femininos e Q vezes masculinos. E aí começa a fazer os sorteios para ter uma estimação de quantos meninos tem na sala. Sorteios com reposição. E aí já entra em distribuição binomial, já pode falar de geométrico sem reposição, população muito grande em relação ao tamanho da amostra, fala da aproximação da binomial, da hipergeométrica, para explorar bastante coisa. O Nelson gostaria de fazer mais um comentário. Nelson? Obrigado, Alexandre. Continuando aí, pegando o gancho da Tereza, né, sobre jogos, a gente tem visto muito estatística ou coleta de dados durante uma competição esportiva, né? Os times atacam, aquela dispersão de calor, quantas vezes o time chutou, se foi efetivo no desarme, aquelas coisas, todas aquelas estatísticas, né? Você tem alguma, assim, tem softwares para isso, né? Seria legal se isso também ser colocado, de repente, em sala de aula para motivar o aluno, dizer, olha, isso é uma aplicação, tem gente especializada fazendo isso, e também na medicina, na preparação dos atletas, né? É só esse comentário. Nessa questão dos jogos, assim, a questão de dificuldade de encontrar esses dados, né? Porque esses dados têm valido muito dinheiro, porque está sendo usado para estratégia de vários times que serão rivais dos times que geraram aqueles dados. Então, tem empresas mesmo da iniciativa que colhem esses dados e está assim, disponível para você obter gratuitamente na internet. Inclusive, tem alguns livros interessantes que falam disso, né? Tem um livro chamado Números do Jogo, que fala sobre algumas análises desse tipo, né? Inclusive que 2 professores comparam para mim, eu já terminei de ler esse livro, já tem tempo, mas que é bem bacana, que fala dessa questão de, né, realmente é melhor sempre atacar, fala da polêmica da posse de bola, focado só no futebol, no caso, né, mas certamente tem outros livros que nem falam sobre o famoso filme lá do beisebol, né, do Moneyball, que também fala dessas situações. Então, tem uns exemplos interessantes para você abordar em sala de aula, para pedir para os alunos lerem, no caso de livro ler, no caso de filme ver, para deixar também alguns exemplos que são úteis em aulas de probabilidade.
Isso, só complementando o que você falou, tem aquele filme, né, também famoso sobre o jogo do beisebol, né, que você falou, né? Que foi um caso real, parece, né? Que o cara acha melhor pegar jogadores mais eficientes do que grandes nomes, né, para montar o time de beisebol e quase dá certo. Foram para a final do campeonato como zebra. Né? Tem outro filme muito bom que é o Quebrando a Banca também, que ele já começa com o problema do Monty Hall também, né, que o Chico comentou aqui, também um filme também que, se não me engano, de 2008, que é um filme também que fez bastante sucesso nesse sentido, que fala lá do pessoal do MIT que estava trabalhando em cima disso, que os caras quebrava a banca do cassino. É uma americana essa. Bastante referências legais. Eu achei mais uma inscrição, Alexandre, que passou aqui. Sejam bem-vindos ao Estatístico, o canal das análises em estatísticas Felipe, Para quem não me conhece... Steven, gostaria de falar alguma coisa? Sim, mas alguém estava falando. Quem quer continuar? A Solange se inscreveram, estou vendo aqui, 3 e 9. Não, eu queria dar uma resposta a Tereza, o Felipe ou o Nelson, para a verdade. Meu nome é Daniel Takata e eu estou gravando esse vídeo. Desculpa. Steven, é você. Sou eu? Tá. Não, uma resposta a Tereza, o Felipe e o Nelson. Eu acho que a intuição é melhor quando você trabalha com objetos simétricos, né? A gente sabe a probabilidade de uma moeda, é bem intuitivo. A gente sabe a intuição, a probabilidade em um dado, né? É muito intuitivo e facilita o aprendizado. Em termos de motivação, eu concordo com a Tereza, com o Nelson, que isso atrapalha muito, porque o cara não vê objetivo na moeda, né? Calcular a probabilidade de lançamentos de moeda. Mas em termos de intuição do que é uma probabilidade e como é que você está mensurando ali a incerteza, eu acho que um objeto simétrico é muito interessante. O que eu ainda não consegui seria um objeto simétrico que ao mesmo tempo fosse interessante, né? Esse é o santo graal de todas as aulas de probabilidade, na minha opinião. É porque, na realidade, você tem poucos espaços amostrais equiprováveis. Né? Os espaços amostrais equiprováveis, eles são ou por suposição ou são teóricos. Né? Na prática, é difícil você ter um espaço amostral que seja equiprovável. Então, o próximo inscrito, antes do próximo inscrito, só pegando o gancho do Nelson, eu compartilhei aqui um canal do professor Takata, Daniel Takata, da ENSE, e ele tem um canal que fala só sobre estatística e esporte. É bem interessante, vale a pena dar uma olhada. Eu acho que a gente já pode, como não tem mais inscritos, encaminhar para o encerramento, agradecendo o Felipe. Depois das últimas palavras não, né? Das palavras de encerramento do Felipe, a gente permanece um tempinho aqui, liga as câmeras e habilita o microfone para dar os parabéns para o Felipe. Felipe? Muito obrigado, gente. Vamos agradecer a participação do Felipe, habilitar o microfone e a câmera, dar uma salva de palmas. Quem tiver o aplicativo e conseguir tirar uma foto, seria excelente. Foto com todo mundo. A Bia vai fazer. Parabéns, Bia. Poxa, eu nunca apareço nessa foto. Peraí. O meu não está aparecendo todo mundo. Agora vai aparecer. Não está aparecendo. Eu não... Bom, se eu soubesse, eu tinha penteado o cabelo, gente. Eu sabia que eu ia aparecer no final. De novo. Peraí que eu vou... Peraí, gente, aberta. Agora tá bonito. Vocês me ouvem? Peraí. Parabéns, Bia. Muito obrigado.